Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, é um projeto que sempre está edificando a sua vida através de estudos temáticos da Palavra de Deus. E hoje nós vamos começar uma série sobre um tema muito especial, que é o discipulado. Nós vamos aprender como se tornar um discípulo de Jesus e também como nos tornarmos um discipulador, alguém que investe a sua vida na vida de outras pessoas. Porque nós temos aprendido que discipulado é vida na vida. Foi o que Jesus fez com os seus discípulos, né? Ele aplicou a vida de Deus que estava nele na vida de outras pessoas. Pessoas simples, pescadores na sua grande maioria, pessoas que não tinham grande repercussão a nível social, a nível profissional, pessoas simples, entregues na mão de Deus, podem se tornar grandes ganhadores de almas, grandes geradores de frutos, de vidas, de almas, de bênção na sua localidade, na sua cidade. E é esse desafio que nós vamos começar, amém? E ao iniciarmos sobre isso, nós vamos estar falando, indicando alguns livros, tá? Tem o primeiro livro que eu gostaria de indicar, esse aqui, A Formação de um Discípulo, do Keith Phillips. A Formação de um Discípulo, do Keith Phillips. É um material maravilhoso, um livro que eu já li, estou indicando para você. O outro é esse aqui, do meu amigo Danilo Figueira, O Fazedor de Discípulos. E o outro livro que eu indico também, Danilo Figueira, O Fazedor de Discípulos. E outro livro também que eu gostaria de indicar é o livro A Grande Omissão, né? Omissão, que é um livro que fala que, infelizmente, nos dias de hoje, tem muitas pessoas se dizendo cristãos, mas que não se tornaram verdadeiramente discípulos de Jesus. Então são três referências de literatura cristã abençoada para que você se aprofunde ainda mais na temática que nós vamos abordar. Primeiro nós vamos nos basear também em João, capítulo 17, versículo 7. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa temática tão especial, que é a missão que Jesus cumpriu nessa terra, ao estabelecer discípulos sobre a terra, um legado através de pessoas, através de homens e mulheres que se entregavam completamente a Jesus. Nós vamos ver o que na oração sacerdotal de João 17, no versículo 4, que Jesus falou. Olha só o que Jesus falou, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Qual era a obra que Deus havia confiado para que Jesus fizesse? Conforme diz João 17,4. É a obra da pregação do Evangelho através de pessoas, através de discípulos, através de seguidores. Se apenas Jesus tivesse trazido o Evangelho, o reino de Deus, e ali, morrido na cruz do Calvário, ressuscitado e ascendido aos céus, sem deixar sucessores, Jesus teria falhado. Mas nós vemos nitidamente que a missão de Jesus foi cumprida. E aí nós aprendemos a primeira verdade que eu gostaria de destacar. Preste atenção. Nenhum cristão terá glorificado a Deus e cumprido a sua missão se a partir desse mundo, o mundo terreno, não deixar filhos espirituais. Filhos que sejam capazes de se reproduzirem na vida de outras pessoas. Então o fazedor de discípulo, o verdadeiro discípulo de Jesus e discipulador, é alguém que vive por esse propósito. Que propósito? Glorificar a Deus na terra, fazendo a obra que Ele tem nos confiado e entregando a outros homens, glorificando a Deus, cumprindo a sua missão a partir de filhos espirituais, de filhos capazes a se reproduzirem na vida de outras pessoas. Vou repetir, discipulado é vida na vida. É a sua vida em Cristo sendo passada para a vida de outras pessoas. Outra verdade que eu gostaria de destacar é essa daqui. Praticamente tudo o que Jesus fala em João, capítulo 17, tem a ver com essa missão, de transferir a vida dele para a vida de outras pessoas, de glorificar o Pai através do processo de discipulado. E Jesus nos ensina em João 17 dessa missão cumprida por ele, de transformar 12 homens comuns em líderes de eficiência. Foi o que Jesus fez, ele transformou 12 homens comuns
homens normais, homens sem apreço nenhum social, intelectual, simples homens, simples pecadores, em líderes de excelência. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, querido. Deus quer te restaurar, Deus quer te fazer um discípulo de Jesus, alguém mais parecido com Jesus, compartilhar com você a vida de Jesus, para que você compartilhe dessa vida com outras pessoas. Outro princípio que nós queremos ensinar: o discipulado tem duas propostas inegociáveis: relacionamento pessoal com um líder e a formação para o serviço cristão. Ou seja, o discipulado tem essas duas propostas, esses dois objetivos inegociáveis. Primeiro, relacionamento pessoal entre um liderado e um líder, entre um mentor e o seu discípulo, o seu talmidim, o seu seguidor, aquele que reconhece uma graça de Deus sobre a sua vida. E o segundo objetivo é a formação de uma pessoa comum para o serviço cristão. Ganhar almas, consolidar almas, multiplicar essas almas em outras vidas e expandir o reino de Deus através de vidas. Isso é muito importante. O reino de Deus, ele se expande, não é através de estruturas humanas, não é através de apenas denominações, de grandes prédios, de grandes projetos, não, é através de pessoas. O serviço cristão é produzido por pessoas. E sem essas duas coisas, o discipulado, dentro dessas duas propostas inegociáveis, não existe. Ok? Então, relacionamento pessoal entre líder e liderado, entre discipulador e discípulo. E segundo, formação de simples homens e mulheres para o serviço cristão. Isso é discipulado. Outro princípio que nós vamos abordar é que uma equipe de discipulado não deve ser apenas um grupo de amigos andando juntos, mas um time de obreiros sendo treinados para os resultados. Vou repetir: uma equipe de discipulado não deve ser apenas um grupo de amigos. É claro que vai envolver amizade, relacionamento, estreitando laços, mas não é só isso. Mas sim, o que Deus espera de mim e de você é que nós formemos junto com outros homens, líderes e liderados, discipuladores e discípulos, um time de obreiros sendo treinados para os resultados. E que resultados são esses, querido? Não é apenas crescimento e expansão de estrutura, crescimento e expansão denominacional, não, são vidas tocadas pelo poder de Deus. Os resultados de Deus são almas transformadas pelo poder de Deus, são vidas impactadas pelo poder do Evangelho. E é tremendo quando nós pensamos um pouquinho sobre isso. Mahashida Chavda, o autor de um livro chamado O Poder da Oração de Jejum e do Jejum, já dizia, e é uma frase que me impactou muito quando eu li esse livro. Ele já dizia: o aspecto eterno da nossa vida é investir na vida eterna de outras pessoas. Vou repetir: o aspecto eterno da sua vida, da minha vida, é investir na vida eterna de outras pessoas. Então presta atenção nesse outro princípio que nós vamos ensinar. Uma igreja que se baseia mais em programas do que em relacionamentos nunca estará habilitada para cumprir a vontade de Deus. Igreja são relacionamentos. Não é estrutura, não é prédio, não é placa bonita, não são cadeiras acolchoadas, um mega ministério de louvor. Tudo isso é bênção, não tem nada de errado com isso. Mas uma igreja que se baseia apenas em programas, em estruturas, em agenda, em eventos, mas que não investe em relacionamentos profundos, relacionamentos genuínos, amizades que forjam homens e mulheres dentro de um propósito maior, que é a conquista das almas, que é tocar pessoas pelo poder de Deus, que é crescer e florescer no Senhor através do poder do Evangelho, da vida na vida, do Evangelho concreto, nas rotinas diárias das pessoas, homens e mulheres se tornando cada dia mais parecidos com Jesus. Se a nossa igreja se baseia apenas em programas, ela nunca estará habilitada para cumprir a vontade de Deus. E a pergunta que eu te faço é: você está disposto a cumprir a vontade de Deus? Outro princípio que eu gostaria de destacar aqui: sem vínculos entre as pessoas e sem o alvo da frutificação, ou seja, do crescimento exponencial,
a igreja estará mais próxima da religiosidade fria de Roma do que da espiritualidade contagiante de Jerusalém. Ou seja, se nós não entendemos que o propósito de Deus são os relacionamentos, são os vínculos entre os irmãos, cujo alvo, cujo propósito é a frutificação, dar frutos, e os frutos para Deus são almas, são vidas, são pessoas tocadas, famílias restauradas, casamentos transformados, filhos trazidos de volta para o aprisco de Deus. Se o alvo não for frutificação, se não houver vínculo entre pessoas, a igreja estará mais próxima da religiosidade fria de Roma do que da espiritualidade contagiante de Jerusalém. E aqui Jerusalém, não estou me referindo aos judeus da época de Jesus, que eram frios, eram hipócritas, eram pessoas religiosas que não tinham a vida de Deus, conheciam a lei, a Torá, mas não viviam essa lei de maneira amorosa, graciosa, cheios de generosidade e misericórdia, e foram aqueles que desprezaram Jesus de Nazaré, perseguiram e ainda se levantaram contra ele. Mas estou falando da Jerusalém espiritual, dos homens e mulheres, da igreja primitiva, que tinha essa espiritualidade contagiante, conquistando, crescendo, se multiplicando e se espalhando para todo o mundo conhecido da época. Outro princípio muito interessante é fazer discípulos. Preste atenção, não é uma sugestão de Jesus, mas uma ordem que foi dada a todo cristão. Quem não obedece essa ordem de fazer discípulos está pecando. Fazer discípulos não é uma sugestão de Jesus, meu irmão, mas uma ordem que foi dada a todo cristão. Quem não obedece, peca. Por quê? Porque a grande comissão fala sobre isso. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando todas as coisas que vos tenho dado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós vemos uma ordenança. Deus está mandando, ou você obedece a Deus ou desobedece. E claro que antes de se tornar um discipulador, um fazedor de discípulos, você precisa ser um discípulo de Jesus, estar debaixo de alguém, crescer em graça, conhecimento e estatura espiritual, juntamente com irmãos mais velhos, mais maduros, abençoados. E por último, o último destaque que eu gostaria de trazer para você sobre discipulado é que discipulado é o trabalho paciente de esculpir o caráter e a visão de Cristo em pessoas. Vou repetir, discipulado é o trabalho paciente de esculpir o caráter e a visão de Cristo em pessoas que a Ele se consagram. E a pergunta que eu te deixo no final desse vídeo é: você tem se consagrado ao Senhor? Você tem se deixado lapidar por outras pessoas? Que o Senhor trabalhe pacientemente, esculpindo o caráter de Cristo, a visão de Cristo na sua vida. Quem é que cuida de você? Quem é que tem abençoado a sua vida? Para quem você presta conta, querido? Não existe cristianismo isolado, não existe cristianismo ilhado, não. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Um dedo arrancado do corpo e jogado num canto, isolado, ele vai morrer, é só questão de tempo, ele já está fadado à morte. Mas cada indivíduo, cumprindo o seu chamado, a sua vocação, usando os seus dons, sendo trabalhados, porque discipulado é isso, é o trabalho paciente de esculpir o caráter e a visão de Cristo em pessoas que se consagrem totalmente a Ele. Consagre-se ao Senhor Jesus. Deixa Jesus trabalhar com você. As pessoas são cinzéis de Deus, aquela ferramenta que o escultor usa para esculpir uma madeira, um gesso, um mármore, aquela que junto com o martelinho vai formando as imagens. Jesus quer formar a imagem dele em você, através de pessoas. Pessoas são os cinzéis de Deus, para trabalhar e esculpir o caráter e a visão de Cristo na nossa vida. Que Deus te abençoe através desse vídeo, que a graça de Deus venha sobre você. Seja um discípulo de Jesus, e eu te desafio também a se tornar um fazedor de discípulos, para a honra e glória do nome do Senhor. Vou terminar com o texto que nós começamos. As palavras de Jesus: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Deus te confia uma obra, Deus te confia um propósito. Cumpra o chamado e o propósito de Deus na sua vida. Seja um discipulador. Deus te abençoe, louvado seja o Senhor. Dê um joinha, coloca aí no sinozinho aí, nos siga, compartilhe com outras pessoas em nome de Jesus. Amém e amém.